Olá, tudo bem com você? Eu sou a Viviane da Estante Inquieta e hoje eu vim aqui contar uma historinha para vocês, mas dessa vez não é sobre um livro. Eu vim contar, porque tem chegado muita gente aqui, e eu vim contar sobre por que eu criei esse canal. Eu espero que não seja emocionante. Bom, eu sempre gostei de ler e eu sempre li muito a minha vida inteira, mais por muito prazer do que por dever. Eu tive a sorte de ter sido inserida no mundo da literatura e dos livros de forma muito lúdica, apesar de a gente não ter grana para comprar livro. Então, na minha infância, o meu pai ele levava eu e meu irmão para o jornaleiro. A gente cresceu no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, cresci lá e meu pai levava a gente para o jornaleiro toda quinzena, que era quando ele recebia salário, para a gente comprar gibi, que era a única coisa que a gente tinha dinheiro para comprar. Então eu comprava da Turma da Mônica, meu irmão, todos os super-heróis da vida, da Marvel e qualquer coisa, a gente lia e trocava. Eu tinha caixas e caixas e caixas de gibis. E eu não sei se foi com a intenção ou sem a intenção, mas foi assim que meus pais incentivaram a gente à leitura, tanto a mim quanto meu irmão. Já a minha mãe sempre foi muito presente na nossa educação, tendo certeza de que a gente estaria ali fazendo exercícios, estudando para a prova, checando nossos caderninhos, olhando. Então eu tive pais muito presentes em relação à educação, o que pode ter me salvado um cadinho assim, né, de ter ficado ali à deriva, como a gente vê muitas crianças hoje. Então, eu tive essa sorte de ter pais cuidadosos dentro dos limites financeiros e limites que a própria vida impunha, né, participando ali da nossa educação, minha e do meu irmão. À medida que eu fui crescendo, eu fui descobrindo outros livros, trocando com amigas, enfim, indo visitar as extintas bibliotecas. Eu imagino que tem poucas bibliotecas hoje no Rio de Janeiro, mas na minha época já não podia tirar os livros porque os livros estavam em péssima qualidade, muita gente não devolvia, eram velhos demais, então eu tinha que passar a tarde toda na biblioteca lendo o livro e voltar para casa no dia seguinte. Depois eu desenvolvi o hábito de fazer as mesmas coisas nas livrarias. Todo dia eu ia lá ler um capítulo do livro, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu fui crescendo, fui gostando de leitura, fui lendo, conversando com os meus amigos, fiz faculdade de letras, fiz português, inglês, licenciatura e dei aula por um pouquinho de tempo. Cheguei inclusive a fazer concurso para o estado do Rio de Janeiro, mas passei, fui chamada, mas eu acabei não ficando. Porque ao longo da vida eu fui vendo algumas coisas, à medida que eu dava aula, que eu fiquei um pouco decepcionada. Talvez seja assunto para um próximo vídeo, já que eu estou criando essa pirâmide. Fica aí, assiste o vídeo, porque o negócio é assim. Eu falo de um vídeo, aí menciono outro, aí outro, e no final você assiste vários. Essa é a ideia que eu tenho aqui. Pois é, agora que eu expliquei a minha pirâmide, talvez ela não tenha assim tanto sucesso na internet, né? Mas eu vou contar para vocês, para finalizar esse vídeo, por que eu criei a Estante Inquieta. A Estante Inquieta foi criada em fevereiro de 2026 e inicialmente meu plano era somente fazer uma conta no Instagram para que eu pudesse falar sobre as minhas leituras, fazer um pequeno comentário, compartilhar com as pessoas de lá, daquela rede social, um pouco das minhas inquietações, inquietudes, né, as reflexões. Essa era a ideia, era uma coisa bem simples, assim, um passatempo, um hobby. Afinal de contas, a leitura é para mim um hobby, não é uma profissão. Então, eu fiz isso e eu cheguei a comentar com os meus pais quando eu liguei para eles. E ah, os meus pais, o meu pai, né, ele perdeu a visão tem alguns anos, ele tem acho que 10%, um pouco, mais ou menos isso, né, da visão dele. Então, ele não consegue mais ler, né? Ele vê sombras e tal, ele não consegue mais ler, ele consegue ouvir. E é uma experiência que ele está aprendendo a lidar com isso, né? Sem dúvida alguma. A pessoa enxerga a vida inteira, então de repente isso muda por causa de um problema de saúde. Você precisa reaprender a viver. E meu pai foi um dos que me pediu para criar o canal do YouTube, que não era para existir esse canal do YouTube.
né? Então ele falou para mim: puxa, eu gostaria tanto de ouvir as suas histórias, eu já não consigo mais ler os livros, não tenho muita vontade de ouvir os livros, né, que são os audiobooks, mas gostaria muito de ouvir as suas histórias, que eles gostam de me ouvir. Né? E eu sei que é minha mãe que liga a televisão, que coloca lá para ele, porque ele não consegue ver, né? E aí ele me escuta. Então, quando ele falou isso mexeu muito no meu coração, porque eu pensei, é uma forma dele me ouvir, né? Mesmo que não consiga me ver, e ao mesmo tempo a gente mora longe, né? Eu moro no exterior, então eu não vejo meus pais com tanta frequência. E aí eu pensei que se eu abrisse esse canal aqui no YouTube, para ele seria muito interessante. Então, toda vez que você me ver falando aqui, você vai me ver olhando para essa tela e eu estou pensando neles. E é óbvio que eu estou compartilhando com vocês tudo isso, porque, né, acaba sendo muito legal fazer, você acaba gostando do projeto, mas o motivo disso existir é exatamente os dois, né, de terem me dado essa força para criar tudo isso. Eu não ganho dinheiro com isso. É um hobby. É um hobby que me custa muito dinheiro, inclusive, né? Então eu tenho a sorte de ter uma família linda, né? Tenho meu marido aqui também que me ajuda bastante, principalmente com todos esses aparatos que você já viu que eu sou super enrolada, não sei gravar, não sei falar, e editar então é uma porcaria. Mas eu tenho certeza que é, o objetivo é esse, né? É passar as coisas que eu li, né, e transformar isso de uma certa forma numa arte. Que contar histórias é uma arte, né? E, e a gente que é leitor, a gente precisa saber contar histórias também, para que elas ganhem vida e que elas possam multiplicar, né? Fortificar, multiplicar, frutificar essa ideia. Eu vou ficar muito feliz se no final de, sei lá, algum tempo, um mês, um ano, alguma pessoa vier e falar, olha, muito importante, esse vídeo foi muito legal porque eu comecei a ler esse livro, ou porque eu retornei ao hábito da leitura. Eu acho que como país, como sociedade, a gente deve ler mais, né, de uma forma geral. E uma leitura que seja não obrigatória, mandatória, enfim, não de uma forma que seja imposta, mas uma leitura legal. Por isso que eu tento trazer aqui clássicos, alguns livros já estão em domínio público, histórias que sejam interessantes, assim, que tenha uma forma legal de contar, porque o objetivo é justamente esse, né? É incentivar a leitura. Né? Então eu não vou ganhar aqui, né, com livro. Não sei no futuro se isso vai mudar, mas assim, eu não estou ganhando dinheiro ou vendendo nada, eu estou só contando história, né? Espero que eu consiga me tornar um dia uma contadora de história. Então é isso. Por isso que esse canal foi criado. Eu espero que você goste bastante. E um beijo para os meus pais.